estamos aqui novamente. Eu sou o Felipe Sulzbacher, sócio proprietário da Mirabolante Filmes. Vamos dar sequência no nosso podcast, o Miracast, hoje com um assunto um pouco mais diferente do que tratamos aqui ultimamente, é sobre o agronegócio e como esse mercado é interessante e importante para o audiovisual brasileiro. Hoje estamos aqui com o Michel Reck para falar um pouco sobre o campo e comércio, vendas no agronegócio. Michel, se apresente, por favor. Obrigado, Felipe, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre o comércio, sobre vendas no agro. Me apresentando um pouquinho para vocês, eu estou no mercado agrícola há 17 anos, né? Trabalho com vendas, né, de insumos agrícolas. Sou de origem agrícola, meu avô era proprietário rural, então desde a minha essência sempre estive alocado dentro da agricultura. Então, desde os primórdios, desde a época lá que eu nasci, da década de 80, Tem um dedinho, né? tem o dedo na agricultura, né? Então, minha infância foi tudo numa fazenda, cuidando de operações, fazendo aquelas artes que todo moleque de fazenda fazia, né? Então, E você é de onde? Que região? eu sou de Primavera do Leste, Ah, sério? lá do Mato Grosso. Caramba. Passei a minha infância toda lá e vim fazer faculdade na Universidade Estadual de Maringá. Me formei em 2007 e já entrei minha carreira no agro, trabalhando na Monsanto em 2007 e estamos aí até hoje, nesse mercado. Caramba, que interessante. De Primavera do Leste. A gente já atuou bastante naquela região lá, trabalhando, Já foram para lá? produzindo conteúdo. Né? Lá o agro é muito forte, né, Sim, cara? sim, realmente. Bom, vamos falar sobre um pouco do agronegócio na economia nacional aqui. Como é que você vê a importância do agronegócio aqui, principalmente no nosso país, como carro-chefe, como o Brasil como produtor de alimentos? Na verdade, assim, né, cara? A gente sabe que o Brasil é o país do agro, né? Então, só para ter uma ideia, o Brasil ano passado fechou o PIB em 10,9 trilhões de reais, né? Uhum, E 28,3%, se eu não me engano, foi o agro, né? Então, sim. o PIB teve um crescimento de 3 ponto alguma coisa ano passado, se não me engano, 3,2 do PIB. E esse crescimento foi baseado principalmente no soja, milho, grão, a pecuária também, né? A parte de pecuária é muito forte também nas exportações, principalmente. Então, hoje eu vejo assim que o agro ele tem uma participação relevante, né, dentro do PIB brasileiro. E nossa região, né, aqui no Paraná, no interior do Paraná principalmente, o agronegócio move as principais cidades, né? Das 399 cidades que tem o estado do Paraná, eu posso dizer que, cara, onde que você vai que não tem agricultura, né? Então, talvez a região litorânea, que tem um outro mais industrial, mais ligado a outros segmentos, né? Mas o resto do Paraná é agrícola, né? Sim. Então, é um ramo, é uma cadeia muito importante para a nossa economia, né? E aí é onde que entra o nosso trabalho, né? Do dia a dia, que é tratar de atender bem o nosso cliente, atender bem os agricultores, e é onde que muitas vezes a gente, né, começa a entender que há oportunidades. Uhum. E que você faz exatamente, Michel? Como é que é seu trabalho? Como é que é seu dia a dia? Bom, hoje eu atuo como gerente, né, eu atuo como gerente de franquias, né, uma rede multinacional, e hoje eu trabalho especificamente na venda de sementes de milho. Então, Uhum. hoje eu tenho uma equipe que trabalha atendendo o agricultor rural, que atende algumas filiais de cooperativas, né, alguns distribuidores, revendas. E o nosso principal objetivo é entregar uma semente de qualidade e fazer todo o acompanhamento para que o agricultor, no final do dia, produza bem e tenha aí uma ótima produtividade, né? Esse é o nosso foco principal. Uhum. E como é que evoluiu o setor de vendas, principalmente no setor agrícola, ao longo desse tempo que você já atua, desde Nossa, 2005? Como é que foi essa jornada até o desde momento? 2007, cara, mudou, 2007, desde verdade. 2007, né? Tá. Desde quando eu comecei a trabalhar em 2007 até hoje, eu acho que a principal mudança no agro é a informação, né? Lá em 2007, 2008, quando a gente começou a trabalhar, atuar no agro, a informação, o agricultor ele dependia da informação lá no campo, ou seja, ele era carente dessa informação. Ou seja, o vendedor, o engenheiro agrônomo, ele teria que ir lá no campo, levar a informação, fazer uma recomendação técnica. O agricultor teria que ir até uma palestra, um dia de campo, um tour, para poder se atualizar. Hoje, Pegar panfleto, pegar tudo que hoje tinha em dia, cara, o agricultor tem informação aqui, ó, palma da palma da mão. mão. Então, assim, o agricultor hoje, ele não é mais carente. E outra coisa que mudou bastante nesses últimos anos é a quantidade de pessoas também acessando ele. Há 20 anos atrás, 15 anos atrás,
Cara, talvez o agricultor de médio porte, vamos dizer assim, que é uma realidade da nossa região, pequeno, médio porte, o cara recebia uma visita, duas por semana, né? De algum vendedor, de algum engenheiro agrônomo e tal. Hoje o cara, se bobear, ele recebe duas visitas por período, né? Então Sim. sai um cara de uma empresa, entra de outra. Então, hoje o assédio, né, por parte das empresas é muito grande. Por quê? Porque tem várias linhas, né? Tem a linha de semente, tem um cara do adubo, tem um cara do fertilizante, né, do adubo. Tem o cara do aminoácido, tem o cara do biológico, tem o cara do defensivo. Então, assim, se cada um for fazer uma visita, automaticamente esse cara, né, esse produtor, esse cliente vai receber 6, 7 visitas aí pelo menos por semana. E não tem tempo de trabalhar depois E não disso. tem onde trabalhar, entendeu? Então, assim, eu vejo assim que o grande desafio hoje é você agregar valor, né, numa visita. Porque você ir lá para tomar um café, cara, não faz sentido mais. Não faz mais sentido. O cara não quer mais te receber para tomar um café, entendeu? Então, acho que esse é o grande desafio e você conseguir chamar a atenção do produtor, do cliente, mostrar para ele que você vai lá para demonstrar algum benefício, para ajudar ele a resolver algum problema, a melhorar a eficiência dele dentro da propriedade, porque sem isso, cara, a sua visita é uma visita para tomar café. Uhum. Aí você, ou você é muito próximo do agricultor, ou seja, ou você está muito próximo dele, você realmente é um amigo que vai lá para jogar uma bola, até mesmo, né, um churrasco, alguma coisa. Só que no final do dia, talvez é só amizade. Uhum. Já viu aquele termo que vendedor bonzinho não vende nada? Sim, É esse tipo de sim. cara. O cara muitas vezes ele é muito bem recebido na propriedade, ele é um cara divertido, é um cara, né, social, mas no final do dia o agricultor toma a decisão de comprar outro produto. Sim, amigos, amigos, negócios à parte. Exatamente. Então, hoje, o cara, o vendedor do agro que não se especializa e que não leva uma solução para o produtor, esse cara só cumpre tabela. Uhum. E fazer um adendo que eu acho bastante interessante, como o nosso mercado audiovisual ele acaba virando uma ferramenta para ajudar vocês na venda, né? Porque o cliente você já pega sei lá, tem um produto no portfólio ali, um híbrido que tem diversas vantagens competitivas naquela região, você apresenta um vídeo para ele explicando isso, ele já fica ciente, você já tem um belo caminho andado assim com provas reais, né? Que mostrando que realmente o híbrido tem o potencial e Sim, essa é uma realidade hoje, Felipe, é o seguinte, vamos lá. O comportamento de consumo mudou, né? Então, assim, antigamente o produtor, ele ia até um determinado local, ou ele ia na lavoura dele, né? É a única maneira, na verdade, que ele sim. tinha de ver um lado a lado, ver um resultado era através da visita. Uhum. Hoje, a informação está tão rápida que o agricultor, ou o filho do agricultor, que é a próxima geração, que tá, É, né, é a geração que já justamente. está vindo aí, ele está o dia inteiro consumindo conteúdo. Então, esse conteúdo ou é do agro, ou é de máquinas, é algo ligado geralmente ao É o dia a interesse dia deles. dele, ao dia a dia dele. Dificilmente o cara está vendo alguma coisa que não seja algo correlacionado ao negócio dele. Então, se a gente hoje, por exemplo, né, nós hoje das empresas, das multinacionais, se você está nesse meio, dentro do Instagram, dentro do TikTok, do YouTube, o cara vai estar consumindo. Vamos ficar um exemplo, né? Vamos lá, você cuida aqui da parte de audiovisual. Você tem uma dúvida hoje sobre algum equipamento, onde você vai? Onde? Internet, Internet. sim. Onde você vai pesquisar? Vou a fundo na Vai a internet. fundo. E o agricultor, você acha que ele vai buscar onde informação? Hoje em dia na internet. Se ele quer No comprar uma passado, realmente máquina, não tinha não escolha. tinha, entendeu? Então, se o cara pesquisa, pode ser que o geração, né, geração X, a geração Y, que são um pouquinho anterior à nossa, talvez não, um pouco menos. Talvez o cara use a internet como um meio um pouco mais interativo, Uhum. né? Mas essa pesada que tá vindo agora aí dos seus 25, 30, 35 anos, 40 talvez, que é a nossa fase aí dos millennials, esse pessoal hoje, eles se baseiam pelo que eles estão vendo na internet. Então, quanto mais conteúdo, quanto mais informação você consegue jogar na rede, mais fácil essa pessoa vai conseguir captar a informação que você precisa passar para ela e trazer para o seu dia a dia. Então, eu acho que essa é a principal mudança que teve nesses últimos anos, entendeu? Caramba, 2007 até o momento, realmente foram. Você realmente passou numa fase analógica para o digital também, né? Analógica de papel, de fazer o contato pessoal. Não que não seja importante hoje, é extremamente importante, né?
E, Michel, como é que a gente pode fazer uma análise do atendimento ao cliente? Como é que ele gosta de ser tratado assim no agronegócio? Hoje em dia, Felipe, principalmente pelo assédio, né, pela quantidade de pessoas que acessam no cliente, o agricultor final, hoje o cliente ele precisa ter um atendimento personalizado. Eu vejo que hoje uma forma que você conseguir fazer um atendimento diferente do que os outros estão fazendo é você tentar fazer algo que os outros não estejam fazendo. E para isso você precisa de um planejamento. Tá? Eu considero assim que hoje, dentro de um processo de venda, você tem principalmente 6 etapas que você tem que entender dentro da sua visita ou dentro do seu dia a dia, em que momento dessa visita você está. E começa lá atrás com o planejamento da visita. Ou seja, antes de você visitar o cliente, você tem que pensar assim, pô, eu conheço já esse cara? Não, não conheço ou conheço. Se eu não conheço, que informação eu preciso buscar dele para quando eu chegar na frente dele e começar a conversar, eu não estar totalmente perdido. E o cara entender que eu já conheço ele, já busquei informação dele e que eu estou interessado nele. Através desse sentimento, o cara fala, pô, o cara tá interessado, ele sabe quanto eu planto, ele sabe quem é meu vizinho, ele sabe o que híbrido que eu plantei o ano passado. Então, assim, o cara se sente valorizado, ou seja, é um Sim, atendimento personalizado. Lá dentro da abordagem, quando você, né, tem muita gente que pede para mim assim, tá, mas se eu não conheço o agricultor, como é que eu vou chegar, cara? Pô, o cara não me conhece, como é que eu vou conseguir chegar nele? Pô, chegar falando de futebol? Talvez o cara nem goste de futebol, sim. calma, tá entendendo? Então, assim, tem algumas etapas, né, que eu gosto sempre de falar para as pessoas que me perguntam, que é muito importante. E essas etapas, principalmente na abordagem, no primeiro momento que você visita o cliente. A primeira delas é você fazer um cumprimento. E aí depende da intimidade que você tem com o cliente ou não. Se você tem uma intimidade, fala, pô, Carol, como é que tá meu brother? Tá, toca aqui, tal, daquele, né? Aí, Ei, tá, cara, bom. bom, tudo bem? Beleza, mas talvez você não tenha essa intimidade com o cliente. Talvez um bom dia, um boa tarde seja o suficiente, Sim, sim. entendeu? Aí depois é muito importante, cara, e a maioria dos vendedores peca muito nisso, na minha opinião é não deixar claro o objetivo da visita. Cara, isso é um erro drástico. Vou te dar um exemplo. Você chega lá, cumprimenta o cara já parte com quebra-gelo. E a Sim, terceira etapa? É importante o quebra-gelo. Você chega, já começa a falar de negócio com o cara vai se assustar. Fala, pô, o cara vem aqui sim, só para vender. E sim. não é esse o objetivo. Se você transmitir essa mensagem logo de cara, você vai se mostrar desinteressante para o cliente. Uhum. Então é muito importante você se cumprimentar ele, falar o objetivo da visita. Ó, vim aqui hoje, fulano, porque eu quero tipo, prestar uma consultoria, eu quero visitar suas lavouras, eu quero ajudar você a regular o plantio, né? Soltar o plantio. Eu vim aqui para soltar a aplicação de fungicida. Não sei, fala o seu objetivo. Consultoria faz um. Qualquer que seja o seu Uhum. objetivo. Não, vim aqui para te Sim, conhecer, sim, vim aqui para entender se eu posso contribuir de alguma forma com o seu negócio. Porque assim, quando você já seta o objetivo da visita, aí sim você cai pro cabagelo. Pois é, tô vendo aqui, cara, tá seco esse ano, né? Tá difícil, né? uhum. Vamos, O clássico vamos, falar dar- do vamos, tempo. vamos dar uma olhada aqui na previsão do tempo junto, vamos tentar, né, Hum. entender de que forma que eu posso, né, ajudar essa programação de aplicação nos próximos dias. Esse é o quebra-gelo. É o objetivo e depois o quebra-gelo. Aí é importante você checar com o agricultor se ele tem algum outro interesse. Porque muitas vezes você passou o seu objetivo da visita, mas o cara está esperando outra coisa. Sim, Entendeu? Que há uma disruptura do o que você veio oferecer e o que o cara precisa. sim. O cara precisa fungicida e você está oferecendo semente. E aí você começa a conversa. E aí tá um negócio fundamental que é o próximo passo. Que a maioria dos vendedores peca também. Você fez a abordagem, geralmente o cara já começa a falar de benefício. Ah, vim aqui porque eu trouxe a garrafa d'água. Essa garrafa d'água, cara, é sensacional, ela é lúcida, transparente, está na temperatura ideal. Pô, cara, mas eu não gosto de água. Eu gosto de água natural, não gosto de água com gás. Sim, Então, nesse momento, é você fazer a sondagem. É você entender a necessidade do cliente. E um bom vendedor, ele não fala, ele escuta. O bom vendedor, ele faz pergunta certa. O bom vendedor, ele fica ouvindo e tentando entender de que forma que o seu produto vai conseguir atender a necessidade do seu cliente. Pronto, acabou. Não tem mais que isso. Tá entendendo? E aí, depois que o cliente, você entendeu qual que é aquele nicho que você pode introduzir o seu produto, que você vai entender que o seu produto vai resolver alguma questão do cliente, aí sim você faz uma proposta de valor. Pô, fulano, eu tenho aqui então essa água, eu tenho aqui essa xícara, eu percebi que você gostaria de tomar água nesse momento,
Então, eu posso te oferecer essa xícara para você colocar água no copo? Pô, Cara, o de cara, abertura, né? o cara deu abertura. Ele, na verdade, É. você já É fez isso. Você uma. fez a abertura. Você fez a abertura com o cliente, você entendeu que ele tem a necessidade daquele produto naquele momento, e você oferece. Aí você tem que partir para duas possíveis situações. Ou o cara fecha com você e fala: Não, muito obrigado, eu gostaria de água, eu gostaria de sua xícara. Não, eu gosto de copo. Sim. Isso são as objeções. E aí, meu amigo, a objeção é um negócio muito difícil que a maioria dos vendedores peca. Porque o cara fala: Não, mas como é que assim você não gosta de xícara? Você tem que Não, gostar de xícara. você tem que gostar de. É um erro Sim. fatal. O que acontece quando você. Fulano gosta de xícara. Por que que você não gosta? Porque o seu vizinho lá gosta de xícara. Por que que você não gosta? É. Errado. Você nunca deve ir contra o seu cliente. Por quê? É uma máxima lá, né? Que o cliente sempre tem razão, nesse caso ou não? Não, não é questão do cliente sempre ter razão. Eu não acredito nisso, sabe? Eu só acredito, eu penso o seguinte, o ser humano ele não gosta de ser contrariado, Sim. entendeu? Então, se você é contrariado, você já se Uhum, fecha. Então, é importante que você não seja contra, mas tente fazer algumas sondagens. Continue se perguntando para ele: Tá, mas por que que você não gosta de xícara? Me explica um pouco melhor. Realmente, talvez a xícara, a forma. Então você tem primeiro que se solidarizar com a situação, entender que o cara tem algum problema que você ainda não conseguiu solucionar, vamos dizer assim. Aí você tenta minimizar o máximo possível aquela objeção que o cara fez para você sobre a xícara. Ah, pois é, você não gosta da xícara por causa da alça. Pô, cara, não, realmente, talvez. Não, nunca tinha pensado nisso, cara. É verdade, a alça atrapalha mesmo, Sim. né? É o Mas que... você já pensou em pegar a xícara, então, da forma de um copo? Pronto, você entendeu o problema dele, você entendeu que o problema, se você não perguntasse, o cara não ia falar pra você que era Sim, alça, sim. e a forma de você pegar a xícara resolveu o problema dele. É a alça que separa o copo da xícara. Exatamente. E aí você pega e oferece a xícara pro cara novamente. Eu acho que esse processo de entender quais são as etapas e qual o passo que você tem que seguir é o que vai garantir uma visita de sucesso lá no campo. E como é que você faz para fidelizar esse cliente que você conquistou ali no campo? Na verdade, assim, hoje é muito difícil fidelizar um cliente, né? Sim. Porque a concorrência está muito grande. Então, Gigante. hora um ano você consegue fechar com o cliente, hora uma vez você consegue fechar ou não. Mas assim, tem um princípio básico, né, que está inclusive na literatura, que fala o seguinte: você sempre continua comprando de algo de alguém que te surpreendeu. Então, você entregando sempre algo a mais. Por exemplo, eu vim aqui gravar com você hoje e no final do dia, pô, você me entregou algo a mais. Sei lá, qualquer coisa. Pô, que cara bacana, bicho. Eu vim aqui pra gravar, mas no final do dia o Felipe me ofereceu algo a mais. E não precisa ser algo de valor, é simplesmente algo a mais, ou seja, é você superar a expectativa. Hoje o maior desafio de qualquer empresa é você superar a expectativa do cliente. Já viu aquela forma que Grandioso desafio, é verdade. entendeu? Então assim, cara, hoje o maior desafio hoje da indústria é você atender essa expectativa. Por quê? Porque você só perde um cliente. A grande realidade é, um cliente só muda de marca e só muda de setor, só muda de marca, ou de atendimento, ou de produto, se ele tiver descontente com o que ele estava usando. É fato. Já viu aquele ditado, né, que em time que está ganhando não se mexe? O agricultor pensa da seguinte forma, da mesma forma. Então, assim, se ele está usando um produto, ele está feliz com aquele produto, dificilmente ele vai largar. Sim. Entendeu? Uma questão comercial, por algum resultado, aí tudo bem. Mas no dia a dia, ele não vai mudar. Ele não vai mudar por quê? Porque ele está satisfeito. Agora, se ele não está satisfeito, meu amigo, aí a chance de você entrar é grande. Inclusive você perder também. Então, por isso que sempre o atendimento, o produto entregando mais, você conseguindo superar a expectativa do cliente, que é algo muito difícil, tá? Não é fácil. Por isso que existe tanta mudança de produto e portfólio o tempo todo, porque você tem que estar surpreendendo o cliente a todo momento, não você perde o cliente. A verdade é essa. Sim, é verdade. Eu ia até comentar que era no campo muito parecido com um time de futebol no sentido de torcedor, né? O cara às vezes torce para uma marca, ele é fiel a ela por muito tempo, Por muito ou tempo. até morrer praticamente. Na verdade, assim, existe um brand da marca, né? Uma confiança da marca. Isso. Eu vejo assim, as empresas que estão no mercado há mais tempo, de certa forma, existe um certo carinho pela marca, né? Existe um certo respeito pela marca. Se ela tá tanto tempo no Tá mercado, tanto tem tempo no coisa mercado, boa. meu avô usava, meu pai Sim, usava esse sim. produto. Essa marca, vamos dizer assim, entendeu? Então existe uma certa confiança na marca, Uhum. entendeu? Então essa confiança, ela vai até um limite.
lógico, você começa a perder, você começa a ver que o seu vizinho não tá produzindo mais que você, cara. Querendo ou não, tem essa competição, né? É bastante engraçado Sempre isso tem, cara. que eles estão competindo, mas no fim das contas, ninguém tá competindo com nada, né? Na verdade, Cada um tem porque sua realidade, cada um tem a entendeu? sua realidade, Mas, na né? verdade, o ser humano, ele é muito É muito competitivo. competitivo. A verdade é essa. E no agro não é diferente. Sim. Se Você o sempre vizinho colheu uma saca a mais, ele fica frustrado, né? Não, fica frustrado, ele quer sempre produzir um, quer produzir mais Sim, conta, e é uma competição saudável, sim, né? sim, sim, Porque com todo mundo tá certeza. querendo produzir mais, tá querendo, né, ganhar mais dinheiro, quer, né, ser mais eficiente, então não é uma competição ruim, entendeu? Então, o papel, assim, de você fidelizar um cliente é você atender bem ele. E com o seu atendimento, e aí que vai a questão do vendedor, engenheiro agrônomo, né? Você tem que ser muito conhecedor das suas tecnologias e você tem que ser mais conhecedor ainda da propriedade do cliente. E para você ter esse conhecimento lá da propriedade do cliente, cara, você tem que estar lá junto com ele. Sim, Não é por uma ligação, não é por uma visita no final de semana, sei lá. Você tem que estar junto com o cliente. Então você tem que estar lá na roça com ele, porque ele não vai te abrir é, as informações sim, mais pessoais de cada cantinho da lavoura sim, dele numa justamente. primeira visita. Às vezes tem algum problema no solo do cara e tem um produto que tem um desempenho excepcional no vizinho, que tem um solo um pouquinho melhor do cara, Vai se vai destacar quebrar. lá não. Exato. Então, assim, esse é o principal desafio, entendeu? Porque muitas vezes o cliente, o proprietário rural, ele tem o problema, só que ele muitas vezes nem sabe que tem um problema. Então, você que estudou, que conhece o produto, que conhece outras realidades, porque né, nós estamos rodando. Eu hoje Sim. atendo uma região de 500 mil de hectares. Então, assim, eu estou rodando todo dia, cada dia num cliente. Então, tem coisas que eu vejo num cliente que eu sei que está acontecendo no outro só de fazer a visita. E o cara muitas vezes não percebeu. Só que assim, se eu chegar e já despejar isso pra ele, talvez eu assuste ele e fale, pô, mas que cara arrogante. Sim, O que ele tá sim. fazendo aqui? A verdade Ente- assusta. A verdade assusta. Sim. Então, assim, você tem que ir fazendo pergunta e tentando fazer com que ele descubra o problema. Essa é a principal, Uhum. essa é a maneira mais fácil de você fazer com que o cara entenda o que ele tá precisando, entendeu? É você fazendo pergunta e deixar ele falar daquilo que ele realmente precisa. Aí você encaixa o produto que você tá vendendo ou não, entendeu? Baita estratégia. É uma estratégia, cara. Os Sim, melhores vendedores fazem isso, entendeu? sim. Não, é bastante interessante, muito interessante. E sobre prospecção de clientes, nós conversamos agora há pouco sobre como chegar na propriedade do agricultor e tal, mas digamos que você vai lá para uma nova, sei lá, uma nova área, lá em Primavera do Leste, que você Uhum, nunca atuou. Você é de lá, mas o santo de casa não fez milagre lá. uhum. Não conheço Não ninguém. conhece ninguém, exato. Como é que você vai desbravar essa nova área? Como você, Michel, faria? Bom, acho que hoje, assim, eu gosto muito de tecnologia, né? Sim, Então, eu já partiria para algumas plataformas digitais. Que hoje tem sistema, tem hoje mapas, né? Tem dados hoje que você consegue mapear, você consegue buscar as maiores fazendas. Internet tem, né? Os principais, né, cadastros. Então, assim, tem como você buscar essas informações do cliente, né? Não CPF, que isso é sim. protegido por lei, né? Mas Mas a informações públicas, informação né? públicas, né? Então, hoje você consegue fazer esse cheque. Mas assim, cara, é difícil hoje você chegar em qualquer empresa, só se você for um pioneiro, se for, tipo, vou abrir uma empresa do zero, numa região nova, que eu Nossa, não conheço ninguém. Aí o desafio é extremamente alto, né? Mas a maioria das empresas já tem um cadastro, entendeu? Tem um CRM, tem informações de um banco de dados, entendeu? Então, se você chega numa região representando uma marca, sendo um RTV, sendo, né, um vendedor de qualquer produto, geralmente já tem uma base de clientes que você tem na carteira para atender, entendeu? Agora sim, bom, peguei os nomes, peguei as informações que a empresa tem. Aí vem a personalidade, entendeu? personalização. A personalização, né, desse atendimento, porque muitas vezes é papel. Lá tem o nome, o tamanho do produtor, o histórico talvez de compra dele, mas lá não tá falando se o cara é um produtor, tem alguns perfis de cliente, sabe? Que muitas vezes as empresas nem param Para para analisar, falar né? Pra sobre falar. isso, entendeu? Porque as pessoas compram por motivos diferentes, entendeu? Justamente, igual você falou antes, meu avô comprava, eu vou comprar também, porque ele confiava nisso e hoje eu também confio, E é né? Daí o difícil. outro vai comprar E porque é é mais difícil, barato. cara, é Hoje muito vai difícil você fazer esse link, porque muitas vezes até você não se conhece como comprador, Sim, entendeu? Hora eu me comporto de um jeito, hora eu me comporto de outro. Então, em cada momento, na verdade, o cliente, inclusive o cliente lá, o agricultor,
ele pode se comportar de maneiras diferentes em função do momento dele. Por exemplo, vou citar um exemplo agora. A agricultura está em baixa, né? Sim. O preço de commodity caiu, o custo se elevou. Sim. Então, Nós estamos falando hoje em março de 2024, só para exatamente. Então, assim, a agricultura está em baixa hoje. Então, naturalmente, o agricultor que não se comportava como cotador de preço, hoje ele é. Sim. Entendeu? Por quê? Porque, assim, tem alguns perfis básicos, né? Que é o cara que compra preço, que é aquele cara unha de vaca mesmo, que cota tudo, que não dá importância para mais nada. Esse cara é muito difícil de lidar. É difícil lidar com esse cara. Tem aquele tipo de cliente que prefere evitar a dor. Pô, eu vou comprar, cara, eu vou usar esse produto porque se eu não usar, eu vou sofrer, né? A dor, né? Vou sofrer porque o produto vai, o meu soja, meu milho vai sentir. Esse cara não Sim. gosta de, ele não gosta de sentir dor. E tem um cara também que, de perda. O cara ali, pô, eu vou aplicar porque senão eu vou perder produtividade. Então esse cara, ele prefere aplicar sem questionar preço, sem questionar nada. Ele sabe Tem um cara de status. Aquele cara que investe, que ele quer ser conhecido como cara de tecnologia, de alta produtividade. E tem o cara que é da novidade. Tem um cara que gosta de testar. Sabe? Aquele cliente que gosta de estar sempre com o mais novo, sempre é o cara que difunde tecnologia. Se chega com um produto novo, cara, ele já põe metade da lavoura dele com aquele produto, mesmo sem muita informação. Então, esses perfis, horas são mais um, horas são mais outro. Mas, principalmente, preço vai depender muito do preço de commodity. Então, quando o cliente está numa situação que ele precisa fazer mais conta, ele vai partir para preço. E aí é onde que o vendedor do agro, ele precisa estar muito ligado a fazer conta com esse tipo de agricultor, demonstrar o valor do seu produto, que é difícil. Bastante difícil. É difícil. Em todo setor, na verdade. É todo setor. E aí você precisa mostrar para ele que com o seu produto e com a sua assistência técnica, com o seu produto lá no final da safra, ele vai ganhar dinheiro. Esse é o grande desafio. Semana passada eu estava em Alto Piquiri, fazendo uma visita com um dos meus vendedores da empresa que eu trabalho. E eu pedi para ele o seguinte, falei, cara, vamos visitar o cliente. Hoje eu quero ir para a lavoura, quero ir para a roça, quero sujar a botina hoje. E ele me levou lá, esporadicamente, parando na propriedade. E, seu fulano, chegou lá o proprietário e tal. Gente boa demais, o cliente. O cara falou pra mim assim, eu comecei a especular, né? Fazer pergunta e tal. Como é que tá sendo o ano, né? Tá tão difícil, tal. O senhor plantou tal produto na nossa empresa? Não plantamos, tal. Realmente, questão de preço e tal. Eu falei, mas o senhor optou por qual produto? Eu optei por um outro produto, por uma questão de preço e tal, né? Falou o nome, não vou citar aqui agora. E eu falei assim pra ele, mas quais são as características que o senhor viu nesse produto que fez com que o senhor plantasse esse ano? Ele falou, não, cara, na verdade eu nem conheço o produto, eu plantei por causa do preço mesmo. Nossa, que arriscado. Só que aí que tá, entendeu? Você tem que fazer pergunta pro cara, porque assim, ele pode até mesmo ter associado só o preço. Sim. Só que daí eu continuei fazendo pergunta pra ele. Falei, tá, mas o senhor plantou do nada? Não acredito. O senhor deve ter visto esse produto em algum lugar. Não, moço, eu vi sim. O meu vizinho lá, o meu compadre, lá não sei de onde, plantou e foi bem. Mas o senhor foi na propriedade? Não, eu fui. O milho estava de pé, estava com a folha bonita, produzindo espiga bonita. O meu vizinho, o meu compadre produziu bem. Então, tá vendo? Então não é só preço. Sim. Tá entendendo? Ele teve uma referência e aquelas características agronômicas que ele viu lá no compadre dele fez com que ele tomasse a decisão além do preço. Entendeu? Então, assim, eu não estava no momento de vender para ele de novo. Mas se eu fosse uma visita de vendas de novo naquele momento, qual que era o próximo passo? O próximo passo era eu pegar essas características que ele gostou nesse híbrido, que ele fala que era preço, e tentar linkar com o meu produto. Sim. E levar ele a fazer um tour. Tá entendendo? Talvez na propriedade dele não tenha o meu produto. Mas eu vou pegar ele e falar assim, senhor fulano, o senhor permite eu dar uma rodada e mostrar alguns produtos pro senhor, né? Conhecer também e tal? O cara vai aceitar. Sim. Entendeu? Ele tá ali de boa, entendeu? Aí você leva ele e tenta demonstrar essas características desse produto que ele gostou lá na área do vizinho dele nos seus produtos. E aí deixa seu Paulo, obrigado, seu fulano, obrigado. Joga a bomba no ar e sai correndo. Deixa amarrado o próximo passo. Entendeu? Você fez um tour com ele e tal. Quando tiver próxima uma outra fase do milho ou próxima colheita, você volta com ele de novo. Fulano, vamos lá de novo dar uma olhadinha naquela lavoura que nós passamos aquele dia?
Ou seja, você vai construindo o fechamento da venda. Aí chegou lá no final, você fala pro cara, só, você lembra daquele produto lá? Produziu tanto. Pô, cara, bacana. E aí depois você vai fazer a visita de venda. Entendeu? É uma construção. Não é uma visita, Sim. é uma construção. Até porque o setor agrícola trabalha com safras de longo período, né? Não é do nada, assim, que você... E são assim, na literatura de vendas, a gente fala em vendas grandes. Porque essa decisão de compra, principalmente quando fala de safra, né? E fala de semente de milho, por exemplo, ou semente de soja, a decisão que o cliente tomar, ele vai ter que conviver com essa decisão pelo menos ali 4, 5 meses, que é o Sim. período da safra. Não tem como ele mudar. Sim, Então, se ele decidiu... É uma cauda longa, né? É uma decisão longa. Sim. Então, essa decisão de qual produto usar vai fazer com que ele tenha resultado melhor ou pior durante uma safra, que pode ser a safra do ano dele. Então, Sim. é uma decisão difícil. Então, aí você tem que usar várias técnicas. Não são técnicas de persuasão, são técnicas de demonstração. Muitas vezes a pessoa fala, mas vendedor é persuasivo. Não, gente, não é persuasivo. A persuasão, na verdade, é você demonstrar o seu produto e tentar encaixar dentro da realidade do cliente. É só isso. O Brasil é um país imenso, com agronegócio para todo lado, literalmente. Menos no litoral, né? Praticamente que não há. Então, as oportunidades estão para todo lado, na verdade, né? E safra após safra, o agricultor sempre está buscando algo novo, diferente, interessante. E pensando nisso, quais são os verdadeiros desafios enfrentados no dia a dia de vocês, no processo de vendas para os agricultores? Fazendo uma lista aí, o que realmente impacta? Quais são os principais desafios reais que o vendedor vai encontrar no campo? Cara, acho que o principal desafio que nós temos hoje é o posicionamento de produto. De verdade. Eu já trabalhei em várias regiões do país, assim, do estado do Paraná, né? E, cara, é incrível como a microgeografia faz resultados totalmente diferentes. Você sai de uma propriedade, 100 metros, 1000 metros, 500 metros do lado, você já encontra uma situação diferente. Microclimas, né? Microclimas, entendeu? Microclimas de Fertilidade, baixada. solo. Então, assim, é incrível, cara. E, por exemplo, eu trabalhei na região de Camorão uma época da minha carreira, e era incrível. Você saía de Camorão, chegava em Piabiru, dava 20 quilômetros, cara. Cara, um produto se comportava de uma maneira em Camorão, se comportava de outra maneira em Piabiru. Então, assim, eu acho que o grande desafio hoje de nós vendedores é realmente, principalmente nesses micro detalhes, entendeu? Porque assim, tem produto, por exemplo, uma aplicação química, um fungicida, um inseticida, um herbicida, eu não vejo assim grandes diferenças de ambientes, entendeu? Porque geralmente o produtor, ele aplicando no momento certo, com a temperatura certa, com a umidade certa, dificilmente o produto não vai fazer um bom efeito, vamos dizer assim. Agora, quando você parte com a linha de semente, a linha de biológicos, de fertilidade, é muito específico, sabe? E por que eu falo isso que é um grande desafio? Eu falei anteriormente que o bom vendedor, ele precisa atender a necessidade do cliente. E aí, então, o sucesso do cliente, o sucesso do produtor é o que vai garantir a venda no próximo ano. E para você posicionar bem o seu produto, você não basta você conhecer só o seu produto, a sua linha de produto. Você precisa conhecer a propriedade do cara. E aí que está o desafio. Porque muitas vezes as empresas, né, e isso é uma culpa da indústria mesmo, cara, coloca ali 70, 80 agricultores para o cara atender, 100 agricultores. E aí como é que o cara vai prestar um serviço de qualidade? Não vai conseguir, cara. Sim. Então você vai lá tomar um café, você vai lá, ô fulano, beleza? Tudo bem? Opa, passa aqui semana que vem. Se for 2 por dia, são 40 dias de retorno, né? Não Impossível dá. se for 80 clientes. Então, assim, cara, eu vejo assim hoje, o grande desafio nosso, realmente, é prestar uma visita de qualidade. É você sentar debaixo da árvore, sabe? Sentar debaixo da mangueira do produtor, pegar um abacate, comer, sabe? Conversar, andar na roça, sabe? Caminhar no talhão do produtor. Tem muita gente que não gosta de caminhar, mas tudo bem, cara. Pega o trator, pega uma motinha, vai junto com o produtor Vai ver a realidade cabina, dele, né? entendeu? Vai na cabina do pulverizador, vai na cabina da colhedora, entendeu? Então, assim, cara, esse é o grande desafio. Porque, assim, quanto mais informações você tiver da área do agricultor, mais você vai conseguir posicionar melhor seu produto.
Por isso que hoje tem startups hoje, cara, que estão fazendo um trabalho fantástico de diagnóstico dessa propriedade. Entendeu? Essa semana mesmo, eu estava conversando com um amigo meu que está lá nos Estados Unidos, e ele trabalha numa startup, ele é dono de uma dessas startups aqui no Brasil, e ele estava me falando tanto de oportunidade que tem. Porque o software que eles construíram hoje, que eles, né, estão vendendo aqui no Brasil, consegue identificar micro posições dentro da propriedade do agricultor e fazer uma recomendação personalizada. Caramba. Entendeu? Então, assim, é tecnologia que está chegando. Então, talvez, se a gente como vendedor, se a gente não se aperfeiçoar e começar a entender melhor a realidade do cliente, lá no final do dia, a tecnologia talvez até a inteligência artificial vai tomar o nosso lugar. É verdade. Tá entendendo? Então, muitas vezes, em vez de receber uma visita de um vendedor para posicionar um produto, o produtor vai baixar um app, Pronto. vai jogar os dados de solo, de temperatura, de declividade do seu terreno, e o software que vai fazer a recomendação para ele. E aí, onde que você vai ficar? Justamente. Qual que vai ser o Cadê papel da RTV? cadê a sua relevância dentro do processo? Tá entendendo? Sim. Então tá ficando cada vez mais difícil. Então quem não consegue se aperfeiçoar, quem não consegue se atualizar, cara, tá fora do jogo no futuro. Tá fora do jogo. Cara, e como as peças estão mudando cada vez mais rápido, né? Só contextualizando aqui, nós conhecemos o Michel desde 2017 em trabalhos na antiga Monsanto, né? Depois foi comprado pela Bayer. E de lá para cá, como a tecnologia... Nós trabalhamos bastante fazendo vídeos sobre híbridos de milho e soja também. E como a comunicação mudou ao longo todo esse período, e como o campo também teve que se adaptar ao longo desse período, no sentido de adaptação para vendas, de desafios absurdos. Ótimas memórias. Lembra o primeiro dia de campo? Nós fizemos um dia de campo. Eu acho que nós fomos uns pioneiros aqui na região a fazer o dia de campo virtual, lembra? Sim. Isso foi em 2017, né? Ninguém se falava em... Ninguém não existia falava. pandemia e tal. Depois da pandemia virou uma febre. Né? Foi né, bem antes da pandemia. Da pandemia. Mas por quê? Porque naquele momento, até a ideia, eu fui um dos idealizadores desse projeto, na época da Monsanto. Cara, porque naquela época eu já via que muitos agricultores já estavam partindo para o digital. Isso, e estava começando a acontecer a sucessão familiar, né? Exatamente. Então, assim, eu via que tinha espaço, cara, no YouTube, não tinha, você procurava... dia de campo, você procurava informação técnica no YouTube e você não achava muito informação de qualidade, eu falo, né? Sim. E foi onde a gente começou lá em 2017, cara, começar a produzir conteúdo e depois veio uma febre, né? Todo mundo começou a fazer, né? Então se tornou hoje uma prática, né? Hoje você vai num dia de campo, hoje a maioria das empresas contratam, né, empresas para fazer a cobertura digital, depois fazer, né, as publicações. E tem que fazer. Tem que fazer. Entendeu? Já viu aquele ditado, quem não é visto não é lembrado? Justamente. Cara, o digital tá aí para isso. Então, quem não se... Na minha opinião, assim, sendo bem sincero, eu vejo o seguinte, qualquer área da vida, quem hoje não tiver um pezinho dentro do digital, vai estar fora do mercado no futuro. Vai estar fora. Então, assim, cara, estuda, entenda o que está acontecendo. Seu cliente está no digital o tempo inteiro. Então, se você não partir para o digital de uma maneira ou de outra, o mercado vai te engolir. Justamente, a automatização também no campo, né? Assim como você trouxe o exemplo da IA, talvez recomendando para o agricultor o melhor plantio, né? Como a gente vai desafiar, né? Como fazer esse combate. Porque assim, ó, esse é um ponto importante. Por mais que a tecnologia está vindo e ela não tem, né, não tem freio, a tecnologia vai vir de qualquer forma e querendo ou não, usar ou não, ela vai estar disponível, né, de uma maneira ou de outra, sempre vai precisar de alguém. Justamente. Para ajudar a tecnologia. A tecnologia ela nunca vai ser autossuficiente, pelo menos nos moldes atuais, né? Pode ser que daqui 15, 10 anos seja diferente. Mas pelo que nós conhecemos hoje, sempre vai precisar de alguém. Por exemplo, esse colega meu mesmo que tem essa empresa nessa startup de gestão de dados. Por mais que a startup dele tenha essa pegada digital, precisa de alguém para fazer a operação. Sim. Precisa do vendedor. A máquina ainda não vai lá a pé caminhando. Não vai, tem que tirar análise de solo, tem que fazer o caminhamento na lavoura. Sim. Entendeu? Tem que fazer a delimitação do terreno. Tem que alimentar ela. Tem que alimentar ela, depois ela vai ajudar. Sempre eu vejo o seguinte, é igual o carro autônomo, né? O
carro autônomo, ele anda sozinho. Sim. Mas sempre vai ter algum humano lá para dar aquela segurada no freio se precisar, puxadinha no entendeu? volante. Então eu vejo assim, principalmente no agro, na agricultura, a inteligência artificial, os dados, a informação vai ser um subsídio, uma base para a tomada de decisão. Sim. Mas no final sempre vai ter uma pessoa dando ok, fala, não, realmente faz sentido, eu vou usar isso, entendeu? No fundo, é tudo para melhorar a vida do ser humano, né? Tudo exatamente. Então, assim, o mercado ele não vai parar. Pelo contrário, cara, até eu vi um dado hoje cedo antes de vir para cá, eu dei uma pesquisada aqui, inclusive no IA, hoje tem mais de 600 mil agrônomos no Brasil, cara. 600 mil. 600 mil. Eu sinceramente, achei que tinha 100, numa 150. População de 214, 220 milhões de habitantes, cara, entendeu? Então, assim, expressivo. é muita gente. Então, em todo ano, cara, tem mais agrônomo formando. Sim. Entendeu? E precisa de gente. Precisa. Tá entendendo? O mercado, ele cresce, é mais pessoas no campo, é mais necessidade, entendeu? Então, sempre vai ter esse espaço para as pessoas que realmente querem se qualificar. Sim, ainda mais num país como o nosso, que tem vocação para o agronegócio. Então... E outra coisa interessante, o agro, né, principalmente no Brasil, cara, eu escutei um podcast essa semana, inclusive, falando sobre isso, né? Em há 5, 6 anos atrás, a área de soja no Brasil era 20 milhões de hectares, hoje está mais de 40. Então, viu? Dobrou a área de soja, né? O pesquisador estava falando isso esses dias no podcast. Entendeu? O número de agrônomos. Exatamente, entendeu? Então, a área agrícola ela vai crescendo todo ano, né? Por exemplo, o Mato Grosso esse ano. Todo mundo falava que o Mato Grosso ia perder a área, que, né, em função do clima, da chuva que não vinha. Cara, mas estatísticas estão falando que mesmo que alguns agricultores deixaram de plantar ou a safrinha, ou o milho, né, ou soja e tal, muitas outras áreas foram abertas. Então, se tem um agricultor que deixou de plantar 5 mil hectares por uma questão climática, lá no outro extremo do estado, tem outro agricultor abrindo 10 mil hectares. Entendeu? Então, 10 menos 5 sobe a 5. É uma balança, entendeu? Sim. Então, a fronteira agrícola do país, ela cresce todo ano. Todo ano tá crescendo, entendeu? Então, o Brasil é o pulmão, cara. Não adianta. Ele vai exportar, ele vai produzir alimento, vai produzir carne, vai produzir grãos, vai produzir proteína. Não tem jeito. O Brasil, ele tá numa ascendência muito grande. Sim. E, Michel, para fechar aí com chave de ouro, quais são os seus conselhos práticos de verdade para otimizar e contornar esses obstáculos no processo de vendas no campo? Cara, eu vejo assim hoje, sabe? Eu vejo muitos bons vendedores hoje no campo, tá? Mas eu também vejo muita oportunidade, tá? Hoje você pega, por exemplo, pode pegar aí uma base de, sei lá, 100 vendedores. Você perguntar, você fazer uma pergunta, cara, e perguntar assim, quantos livros vocês leram sobre vendas no último ano? Ou quantos podcasts você tentou, né? Você assistiu no último ano sobre vendas? A maioria vai falar que não... grande maioria vai falar que não fez nada. Então, assim, cara, a minha dica, a minha sugestão é essa. Não fique parado, tá? Os mais experientes, vou falar mais antigos, os mais experientes têm realmente experiência, sabem muitas vezes como conduzir, principalmente quem tá na área há mais tempo, né? Consegue conduzir bem, já conhece o agricultor, tem relacionamento com ele, mas assim, você precisa se atualizar sempre, entendeu? Sim. Porque a tecnologia nova tá chegando, talvez você esteja fazendo algo que você precisa melhorar e muitas vezes você vai descobrir estudando. A única forma de você descobrir é estudando, ou pedindo um feedback, um conselho, fazendo um curso, se atualizando. Então, a minha dica é essa. Para quem está no mercado há mais tempo, se atualize. E para quem está querendo chegar agora no mercado, que tem uma gama muito grande hoje de estudantes de agronomia, eu vi um outro dado falando que quase 40 mil agrônomos se formam no país todo ano. É um mercado muito competitivo, mas também é um mercado de muitas oportunidades. Então, você quer entrar no mercado, primeira coisa, cara, faça estágio. Anda junto com pessoas que... Começa de baixo, né? Começa de baixo, entendeu? Anda junto, peça feedback, andem com pessoas que já têm mais experiência que você, entendeu? Faça estágio de graça, aprenda. É o momento de errar. É no estágio que você erra, entendeu? É um momento que o cliente não vai ficar chateado com você, porque você está aprendendo. Você é um estudante, você é um estagiário. Agora, depois que você for pro mercado de trabalho, meu amigo, aí você já tem que ter experiência. Eu vejo muita gente reclamando, muitos recém-formados, mas eu preciso de uma oportunidade para começar. Meu amigo, a oportunidade começa lá na universidade. O que você fez durante a universidade? Quando eu faço entrevista para contratar, e principalmente promotores, né, para nossa equipe,
A principal pergunta que eu faço é assim: "Ei, o que que você fez a mais além da agronomia?" Não, porque assim, ser agrônomo é o princípio básico para você estar aqui. Todos os candidatos são engenheiros agrônomos à vaga. Sim. E aí, o que que você fez a O mais? que te diferencia? O que te diferencia? Quais foram as experiências que você buscou durante a universidade que hoje te deixam, né, mais preparado para essa posição? Então, acho que hoje o grande desafio é esse. Para quem está no mercado, se atualizar, e o mercado é muito rápido. Eu falo para você que as tecnologias mudam cada 5 anos. Você está totalmente. Sim. Não sei nem se esse é o período Nem sei exato, se. acho que é Eu acho que até menos menos. ainda. Antigamente falava-se em 5 5 anos. anos. Eu acho que hoje talvez seja mais para 2, para 3 anos do que 5. Sim. Né? Então, o que você sabia 5 anos atrás hoje, ou 3 anos atrás hoje, já está Já está desatualizado, totalmente desatualizado. Não imagina eu que me formei há 17 anos atrás. O que eu aprendi na universidade há 17 anos atrás, pouca coisa eu uso hoje. Só o plantio direto. Exatamente, entendeu? Fertilidade de solo, talvez, né? Que são conceitos, né, milenares, né? Vamos dizer assim, conceitos, né, de muitos anos. Agora, cara, a tecnologia. Por exemplo, eu quando comecei a trabalhar com híbrido convencional. Nem existia biotecnologia. Caramba. Tá entendendo? Eu lancei as biotecnologias em 2007, 2008. Hoje já está praticamente na quarta geração. Quarta geração. Ó, tá atualizado, hein? Entendeu? Sim. Então, assim, cara, as coisas mudam muito rápido. Então, ou você se atualiza, ou você estuda, ou você fica para trás. A mensagem é essa. Então, meu amigo, você precisa hoje, ou você está no mercado do agronegócio, você é um vendedor, primeiro passo, se atualize. Se você não se atualizar e sempre tiver a melhor tecnologia para ofertar para o seu cliente, fazer com que ele produza mais, você não vai se diferenciar nesse mercado. Acho que essa é a grande mensagem que eu falo para todo mundo, sabe? É isso aí, chegamos no final do nosso podcast. Michel, temos algumas considerações? Quer deixar seu contato aí para o pessoal? Claro, com certeza. Eu sou um entusiasta aí com o aprendizado, né? Tô aprendendo todo dia. E eu sempre gosto de estar compartilhando informações no meu canal do Instagram, principalmente. Então me siga lá, Michel Reck, _agrovendedor. Será um prazer trocar ideia, discutir tecnologia, né? Então estou sempre buscando me atualizar também e compartilhar informações que eu também aprendo no dia a dia aí, porque cada dia é uma experiência nova, né? Então segue lá, entra em contato, tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão. E, Felipe, prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Conte sempre comigo, que eu puder sempre contribuir com vocês, desde lá de 2017, né? É um prazer grande estar aqui com vocês. Fica aquele abraço e até a próxima oportunidade. Isso aí, muito obrigado, Michel. Prazer imenso tê-lo aqui e conversar sobre um assunto tão relevante para o nosso país e tão importante para a economia nacional e global, né? Como é o agronegócio. Principalmente o mercado oeste do Paraná. Exatamente, o oeste do Paraná, um dos celeiros do Brasil. Isso aí, gente. Até o próximo Miracast com mais assuntos relevantes do nosso mercado. Até mais.